Vamos juntos com as primeiras do dia. Muita gente perguntou sobre venda de ingressos para o duelo do Cruzeiro contra o Corinthians, domingo, 10h30 da manhã, na Neoquímica Arena. O Corinthians informou que a comercialização de ingressos começa nesta terça-feira. Vamos ver aí a questão dos ingressos para o torcedor do Cruzeiro. Importante fazer o cadastro no site fieltorcedor.com.br, porque tem a biometria. E vamos aguardar mais informações ao longo desta terça-feira. Muitos cruzeirenses vão comparecer à Neoquímica Arena nesta grande final do Campeonato Brasileiro Feminino A1. O Cruzeiro no masculino tendo a preparação sequência nesta terça-feira, porque agora pela manhã tem o penúltimo treinamento antes do clássico de quinta-feira. A bola vai rolar às 7h30 da noite no Mineirão. E o técnico Leonardo Jardim vem trabalhando o time e agora com um certo mistério, porque o Cruzeiro informou que não vai atualizar as informações do treino até o jogo da próxima quinta-feira. Então, é mistério total para a gente saber quanto, principalmente aí a presença de Caio Jorge, jogador que vem fazendo tratamento intensivo. Ontem trouxemos, inclusive, a informação. O Caio vem tratando em 2 períodos no clube e também em casa, para que possa aí ter condição de atuar diante da equipe do Atlético Mineiro. Jogador fazendo muito esforço para marcar presença nesta partida decisiva de quinta-feira, e a gente terá uma programação aí mais do que especial, com uma mega cobertura deste grande clássico que pode colocar o Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil, que não acontece desde 2019, hein? Naquele ano ainda, o Cruzeiro conseguiu chegar numa semifinal de Copa do Brasil. Ontem trouxemos a informação sobre a arbitragem. Para quem não pegou, Rafael Klein, do Rio Grande do Sul, será o dono do apito, com o Rodrigo D'Alonso Ferreira, e ele ficando no VAR, o árbitro de vídeo. E hoje temos um compromisso, hein? Assistir a seleção brasileira e ver Fabrício Bruno iniciando como titular e, claro, né, torcendo para que ele faça um jogo tranquilo e que não se desgaste muito, porque na quinta-feira é peça aí importante no time do técnico Leonardo Jardim. O Fabrício Bruno, que vai retornar após a partida no voo fretado da seleção brasileira, e o Cruzeiro vai buscá-lo no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Nas primeiras horas da manhã, ele já deve estar na Toca da Raposa 2 para iniciar o período de recuperação, porque o atleta, vamos ver se ele já vai treinar na quarta-feira, se vai fazer algum trabalho leve. O Cruzeiro que vai fechar a preparação nesta quarta-feira à tarde, e depois o ritmo é de concentração total até o clássico da quinta-feira. Tá falado, pessoal? Ó, o Grêmio definiu que vai exercer o direito de compra do lateral Marlon junto ao Cruzeiro. Eu conversei agora com o Alex Bagé, ele falou, pode cravar aí, vai comprar. E falei com uma pessoa do Cruzeiro agora que me disse que que o Grêmio ainda, não, 3 milhões de euros, né, André? 3 milhões de euros. Ainda, 3 milhões e meio de euros. Ainda não fizeram contato. Falei com uma pessoa do Cruzeiro agora que me disse, não, ainda não fizeram contato, mas lá no Sul já confirmam a compra do Marlon pelo Tricolor. O Valu lembrava aqui que o Marlon chegou de graça, né? Então baita de um lucro. No 3 vezes 6, 18, pô, 17 pilica. Chegou em 2023, né? Foi bem importante, aliás, foi a melhor temporada do Marlon, né? Naquele ano de 23, e ele fez um grande campeonato brasileiro, foi líder em desarme, salvo engano, e até a primeira parte do Campeonato Brasileiro de 24 ele fez bem também. Depois toda a equipe acabou se esvaindo, e esse ano dele foi muito ruim, né? Ele ainda teve oportunidade, a gente tem que lembrar, com o Leonardo Jardim, que teve a visão de promover de fato o Kaique como titular e o Cauã Prats como reserva imediato. E a gente está vendo, né, na prática esses dois jogadores. O Kaique é o titular absoluto da lateral esquerda, inclusive estando em lista da seleção brasileira. E o Cauã Prats, o Jardim já falou, e o Marlon realmente vai ser adquirido pelo Grêmio por esse valor, porque afinal de contas tinha essa cláusula, né, no empréstimo para a equipe do Rio Grande do Sul. HG. O Duende, Valor? O Duende está indo.
Duende macabro, né? Agora é um negócio de, eu falei aqui 17 pilica, não, 20 pilica. Dá uns 20 pilica, não é isso? 22,2. Dá estudo? Dá estudo. 22,2? O euro tá maravilhoso. Exatamente, eu fiz pelo dólar, é verdade. Então mais de 20 pilica, 22, nada mal, né? Baita um jogador que veio de graça. Não, e que saiu queimado, né, de certa forma e tal, que o Cruzeiro não esperava ter um grande lucro, cair 22, ótimo. Cara, por que será que o Cruzeiro abriu mão dele, hein? Por causa de alguma coisa interna? Eu acho que bola também, né, HG? Eu gostava muito do Marlon no início da passagem. Porque o Cauã Prata estava pedindo passagem, né? E o Kaique voando. Não, nem falo sobre isso, mas o próprio Marlon caiu muito. Se a gente olhar para o Marlon, do início da passagem dele aqui pelo Cruzeiro, na gestão do Ronaldo, o Marlon foi muito bem. A gente elogiava, falava que nós tínhamos em Minas Gerais os melhores laterais do futebol brasileiro. Quarteto de laterais. Exato. Né? Então, assim, o Marlon teve um início de passagem pelo Cruzeiro muito bom. Só que o Marlon é um cara que, sei lá, talvez ele sinta quando receba críticas por parte da imprensa e tal. E ele sentiu em alguns momentos até críticas feitas por nós, aqui dos donos da bola. Mas é um cara que, pelo que ele estava apresentando nessa reta final de passagem pelo Cruzeiro, que ele não deixa a menor saudade pro torcedor. Então, assim, honestamente, eu gostava do Marlon. E achava um bom lateral esquerdo quando ele teve aquele início de passagem pelo clube. Mas a reta final foi muito ruim. Chegou lá no Grêmio e ganhou a lateral esquerda mesmo, né? O Grêmio mal pra cacete. E ele tem sido um jogador de destaque na lateral esquerda do Grêmio. Vou pro rápido intervalo, mas é lá e cá. Rapidinho, o Thiago tá conferindo uma informação daqui a pouco. Vamos ver se ele já tem a informação importante. Bom dia, quero saber o seguinte, Samuca. Nós estávamos falando aqui sobre histórico do Gabigol contra o Atlético, sobre dúvidas para o Clássico. O que eu quero saber de Vossa Senhoria é situação do DM. Alguma novidade e a sua expectativa para a partida do Gabigol? Bom dia, garotinho. Tudo bem, Samuca? Fala aí, CJ. Bom dia para os amigos ligados aqui na 98. Então, o Cruzeiro até informou ontem, né, que não ia ter nenhuma atualização até o dia do jogo sobre os atletas aí que passaram a ser dúvidas para este compromisso de quinta-feira. O que eu penso neste momento é que quanto a Wanderson e Matheus Pereira, acho que não teremos nenhum tipo de surpresa, os atletas aí estão bem, né? Não teve nenhuma lesão encontrada nem no exame do Wanderson e nem no exame do Matheus Pereira. Então, a última informação que a gente teve foi de domingo, que eles participaram de um pouco do treinamento com bola, com o grupo. Então, só se tiver aí alguma reclamação depois disso, para que um desses dois aí, ou o Wanderson ou o Matheus Pereira, não consiga jogar na quinta-feira. Mas acho que os dois estarão normalmente aí no time do técnico Leonardo Jardim. Agora, a questão mesmo é o Caio Jorge, né? Porque o exame constatou lesão, uma lesão não tão grave, mas que é uma lesão, né? Que foi na quinta-feira passada. Então, um tempo curto de recuperação. Mas, ao mesmo tempo, o Cruzeiro vem fazendo um trabalho muito especial para que o Caio Jorge possa se recuperar. O Cruzeiro hoje tem um departamento médico aí de excelência, profissionais de excelência, equipamentos de excelência. Então, o Caio Jorge, a informação é que ele vem fazendo tratamento em 2 períodos na toca, em casa também, para que possa ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim. E aí, as próximas horas serão decisivas, né? Acho que ele precisa aí, pelo menos, estar no campo ali para fazer algum treino específico até amanhã, né? Porque se ele ficar todo esse período, por mais que já conheça, né, o jeito de jogar, o Cruzeiro muito bem treinado pelo Leonardo Jardim, mas ele precisa ir a campo aí, penso eu, em algum momento. Na quinta-feira, o Leonardo Jardim gosta de fazer aquela ativação também. Como o jogo é à noite, né? Ele faz ali pela manhã uma ativação aí na Toca da Raposa mesmo. Quando tem viagem, fazem viagem, isso tudo sempre acontece. Agora, vamos aguardar, né? Mas no que depender da vontade de todo mundo, o Caio Jorge vai estar em campo. Só que precisa estar em campo com uma condição legal, né? E é o que o departamento médico vem trabalhando no dia a dia
na Toca da Raposa 2. Aí vamos ver, né? Agora, respondendo a pergunta aí de vocês sobre o Gabigol, acho que seria uma peça importante. Gabigol acostumado, né, a esse tipo de jogo. Então, se não der para o Caio Jorge e for o Gabigol escolhido, o Leonardo Jardim terá aí também uma ótima opção e que, com certeza, leva preocupação, né, para qualquer defesa que ele acabe enfrentando. Valeu? Um abraço. Abraço, meu garoto, valeu demais. Aguardemos, as próximas 24 horas importantíssimas para a recuperação do KJ. Aguardemos então se vai para o jogo ou não. O que foi, Grissola? Tem um detalhe importante nessa questão do Caio Jorge, eu estava até comentando com os meninos aqui, porque o caso específico dele, o Cruzeiro não adianta fazer muito mistério para tentar enganar o adversário nesse caso, né? Porque se tem alguém que sabe a situação médica do Caio Jorge, é o médico do Atlético. Que é o Rodrigo Glasmar, que foi quem fez quem deu o diagnóstico que ele estava machucado. Então, assim, o Rodrigo Glasmar sabe se tem a possibilidade ou não do Caio Jorge estar em campo na quinta-feira. Tipo de lesão, gente, é recuperável. Exatamente, olha, isso aqui pode ser que ele esteja 80% e dá para jogar, dá para se esforçar. Então, gente, isso aqui esquece, não tem chance dele recuperar. Então, assim, nesse caso específico do Caio Jorge, não adianta muito querer fazer mistério. Pode, de fato, ele estar lutando para tentar uma recuperação difícil e estar em campo, que é o cenário que eu acho que está acontecendo. Mas, repito, assim, não adianta tentar ludibriar, como o Atlético tentou fazer com o Lianco, por exemplo, no primeiro jogo. Na foto. Meteu ele no treino lá, tudo, na foto para parecer que ele podia jogar, chegou junto com a delegação. Nesse caso do Caio Jorge é mais difícil de dar esse gato. Falávamos de uma possibilidade do Gabigol jogar e o nosso produtor Henrique Faria foi pesquisar números de Gabriel Barbosa contra o Atlético. Gabriel Barbosa já enfrentou o Atlético. Podemos colocar na tela para quem está na plataforma visual e para quem está no rádio, a gente narra sem problema nenhum. O Gabigol versus Atlético, então foram 22 jogos, né? Ele enfrentou o Atlético em 22 oportunidades, sendo 17 como titular. Ao todo, então, 1.442 minutos em campo. 8 gols ele marcou. É uma média de 0,5 gol por jogo. Ou seja, 1 gol a cada 2 jogos completos. Contra o Galo, Gabigol soma 8 vitórias, 11 derrotas e 3 empates. Recebeu ali 3 cartões amarelos e 1 vermelho. Nos duelos decisivos, eliminou o Atlético 2 vezes, em 22 e 24. E conquistou o título sobre o Galo em 2025. Belos números, Grice, cabido. Olha lá, 24 que eu falei 25? Perdão, eu errei aqui, gente. É 24. Duelos, repito então, nos duelos decisivos, eliminou o Atlético 2 vezes, 22 e 24, conquistando um título em 2024. Que jogava pelo Flamengo, né? Como eu fui burro. Mas vamos lá, gostou dos números? São números importantes ou não? Esses números também não entram em campo e vamos jogar fora e siga lá pelota. Não entrar em campo não entram, né? Evidentemente que não vão entrar em campo, mas são números importantes. O mais importante dos números do Gabigol, mais do que o desempenho dele diante do Atlético especificamente, é o desempenho dele nos grandes jogos, né? Que é um jogador na carreira absolutamente decisivo quando esteve em grandes jogos. É o tipo de jogo que ele gosta, é o tipo de jogo que ele cresce. Então, acho que esse é o principal argumento para dar um ânimo para o torcedor do Cruzeiro, caso tenha que ser o titular, né? O Gabriel Barbosa, a gente não sabe ainda da situação real. Então, enfim, são números fortes, sem sombra de dúvidas, porque se você for pegar esses 8 gols que ele marcou, e provavelmente boa parte deles foram nos jogos mais importantes desses 20, quantos jogos? 22. 22 jogos. Os gols provavelmente você pode pegar aí que foram nos jogos mais importantes. Cabidão, o que comparando Caio Jorge e Gabigol? Vamos lá, Caio Jorge a gente viu mais no Cruzeiro. E o torcedor já sabe, de cor e salteado, que ele pode proporcionar junto com o Matheus Pereira, junto com o Wanderson, junto com o Christian e com todo o resto da equipe. Mas o Gabigol entrando, melhora, piora ou o que acrescenta? Não, que piora, CJ. Eu não vou ficar aqui em cima do muro só porque parte da torcida tem o Gabriel Barbosa como ídolo. Isso é verdade. Piora o time. Não tem como a gente achar que o time vai melhorar, porque se fosse assim, ele seria titular do time na sequência da temporada ou antes mesmo dessa lesão do Caio, né? O time perde intensidade, o time tá
obviamente vai perder poder de fogo. O Caio Jorge é um cara que metade das bolas que ele tá tendo, ele tá guardando. Então, assim, é um nível de jogador hoje que o Cruzeiro definitivamente não tem no seu banco de reservas. O Gabriel Barbosa é um jogador que pode acrescentar um pouco na experiência em relação a esses grandes jogos, no poder de decisão, como o próprio citou o Grice, mas falando do futebol em si, o Cruzeiro perde e, pra mim, perde bastante. O Caio Jorge, ele tem uma coisa, CJ, que o torcedor, às vezes, ele não vê, né? Que é o jogo sem bola, né? Essa capacidade de pressionar a saída de bola do adversário, o Gabriel Barbosa definitivamente não tem. Ele definitivamente não tem. E é por isso que ele perdeu espaço com o Jardim, inclusive. Então, assim, é um time que hoje depende muito do Caio Jorge, né? Nessa bola um pouco mais velocidade, nessa bola um pouco mais arrastada para a definição do camisa 9 do Cruzeiro. Mas no caso do Gabriel Barbosa, é um jogador que hoje precisa de um pouco da bola no pé para conseguir fazer os seus arremates. E esse jogo ainda tem um agravante, porque a tendência é que o Cruzeiro tenha mais espaço para atacar as costas, Sim. né? E o Caio Jorge é um especialista nisso. Exatamente. Ele é muito rápido, muito veloz. O Gabigol tem um pouco mais de dificuldade, né? Ele vai apostar a corrida ali, se for o Alonso, se for o Vitor Hugo ou o Lian, quem for. Mas pode empatar, pode perder, mas não é aquele cara que você sabe assim, Caio Jorge, botar na corrida com o Alonso, não teria dúvida que ele iria ganhar. Então, esse jogo ainda mais, eu acho que o Caio Jorge também faz muita falta. O Gabigol pode decidir, pode fazer. Claro que pode, porque o Cruzeiro também vai atacar e a bola vai passar ali e o bom do Gabigol é isso. Grande jogo ou pequeno jogo, se ele tiver oportunidade, ele é muito frio. Ele consegue manter a tranquilidade mesmo nesses grandes jogos, por isso até ele tem essa importância, essa relevância nesses jogos importantes. Mas concordo com o Cabido, difícil substituir o Caio Jorge. Tem um gol do Caio Jorge que mostra muita diferença deles dois, CJ. Aquele gol contra o Flamengo. O primeiro gol contra o Flamengo. Da arrancada? Da arrancada, que ele chama a marcação, chuta na saída não, né? Porque foi um chute forte de fora da área. É gol de centroavante que tá num nível altíssimo, CJ. É muito difícil fazer aquele gol. Hoje eu não consigo enxergar, por exemplo, Gabriel Barbosa fazendo isso. Cabido, ele pode fazer. Porra, é claro que ele pode, ele vai estar em campo. Mas assim, falar que eu vou esperar isso, eu vou estar mentindo com os senhores. Então, assim, hoje, pra mim, existe uma diferença grande entre o Caio Jorge e Gabriel Barbosa. Não dá pra negar isso, CJ. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.